Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Sextou. E nessa sexta-feira, o que fica desse campeonato brasileiro? Um campeonato que teve, sim, não se pode negar, surpresas. Vice-campeão, o Grêmio que vinha da segunda divisão. Mas fica uma pergunta para esse Grêmio. Luís Soares foi embora. E agora, Grêmio, o que vai acontecer? É para falar disso que estão aqui conosco J. Júnior, Maurício Noriega, Luiz Quartarolo e Linhares Júnior. Vamos começar pelo Jota, pela ordem do mosaico. Jota, o que você acha que acontece com o magnífico futebol do Grêmio sem seu astro principal, Luís Soares, que embarcou ontem nos braços do público, mas infelizmente, até para o futebol brasileiro no geral, deixou-nos aqui. Lito e amigos, grande abraço a todos. Eu acho que não vai mudar muito, não. Parece até uma coisa, né, assintosa minha com a saída do Soares, né? Claro, eu no último programa eu coloquei aqui que eu não tinha expectativa positiva com o Soares voltando aqui para o futebol sul-americano e vestindo a camisa do Grêmio. E eu dei ele como destaque do Campeonato Brasileiro. Claro que é importante, né? Mas ele está em fim de carreira, infelizmente está machucado, vai ter que se recuperar, ou sei lá, vamos ver o que ele vai fazer. Mas a consistência do Grêmio, de uma maneira geral, né, de grupo e tal, claro, haverá um substituto para ele, não a altura, mas a consistência de grupo do Grêmio é que acho que vai manter o tricolor gaúcho, sabe? Praticamente no mesmo patamar, bonito isso, né? No mesmo patamar. Eu acho que não vai mudar muito para o Grêmio, não, viu? Noriega, considerando aí o que foi o conjunto do Grêmio, um ataque exemplar, sempre liderado pelo Luís Soares, e uma defesa nada exemplar. Qual é a sua opinião do que fica aí? Então, eu penso diferente do Jota em relação ao Soares. Eu acho que o Soares vai fazer muita falta para o Grêmio. O Soares é o cara diferente, é o cara daquela conclusão refinada, é o cara que faz os gols que outros jogadores não conseguem fazer. Na minha análise, desde o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, a gente não tinha no Brasil um jogador tão importante como nós tivemos o Soares aqui. Então, o Grêmio volta a ficar no bolo. Se o Grêmio conseguiu ser vice-campeão brasileiro, inclusive com uma vitória a mais do que o campeão, isso é um detalhe importante, né? Ninguém tira o mérito do Palmeiras. O Palmeiras foi disparado o merecedor da conquista pela arrancada, por tirar 14 pontos do Botafogo. Mas o Grêmio venceu mais do que o Palmeiras no campeonato. Tem 21 vitórias. Então, muito por causa desse cara, do Soares. Então, acho que vai fazer muita falta e o torcedor vai sentir muita saudade dele. Quartarolo, outro aspecto do Grêmio que é sempre encarado com certo... Não sei, eu não vejo uma análise geral, estou falando genérico, em termos gerais, e logicamente estou cometendo aqui injustiças. Mas eu não vejo se dá ao Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, como quiserem, o nosso Renato, o devido mérito. Como é que você vê o Renato como técnico? Eu acho um bom treinador, acho que está na média, acho que ele também evoluiu, todos nós, né? Todo dia a gente vai aprendendo. Eu acho que ele gosta também de ser folclórico, de vez em quando ele faz algumas coisas, e a imprensa gaúcha é muito persistente nas perguntas diretas, não é? Então, quando ele perde, ele reclama que falta contratação, isso é normal. Quando ele ganha, ele fala assim, tá vendo? Vocês falaram que a gente não ia chegar, olha o Grêmio aí, principalmente para alfinetar o Internacional, que não fez uma campanha tão boa. Linhares, para você eu vou reservar outro clube, um clube que eu pessoalmente esperava mais, não que tenha ido mal, mas não foi tão bem quanto eu esperava, o Atlético Paranaense. Você concorda com essa minha opinião? O Atlético frustrou muito a torcida aqui em Curitiba, viu, Lito? O torcedor do Atlético estava esperando uma classificação de novo para a Libertadores. Aliás, a temporada do Atlético foi conturbada. Começou com o Felipão e Paulo Turra. O Felipão era diretor de futebol. Paulo Turra, que foi o auxiliar do Felipão durante muito tempo, no Palmeiras, no Cruzeiro, em vários clubes por onde o Felipão trabalhou. Ele foi guindado ao cargo de técnico principal do Atlético. O Felipão ocupou um outro cargo, a pedido até do Mário Celso Petralha, como diretor de futebol. Os dois conquistaram, depois de 87 anos, de novo pelo Atlético, um título de campeão paranaense invicto, né? Aí, de repente, estava indo tudo bem, o Paulo Turra fez
a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores no grupo do Atlético, foi primeiro colocado num grupo que tinha também o Atlético Mineiro, estava avançando até as quartas de final da Copa do Brasil, e vinha fazendo um ótimo campeonato brasileiro. O Atlético estava num ciclo de ganhar jogos de virada e tal, e de repente o Felipão recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, foi embora, o Paulo Turra foi demitido no mesmo dia, 2 horas depois. O Atlético colocou Wesley Carvalho, que era o técnico do Sub-20, foi técnico da base aí do Palmeiras, em São Paulo. O Nori conhece bem o trabalho, lançou Hendrick, vários jogadores aí da base que estão hoje brilhando com a camisa do Palmeiras, passaram pelas mãos do Wesley Carvalho. Só que aí os resultados começaram a ficar inconstantes. Aí o Atlético caiu nas oitavas para o Bolívar na Libertadores, caiu nas quartas para o Flamengo, o que é perfeitamente normal na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro o time começou a perder posições, né? Chegou a figurar ali no G4, G6, durante boa parte da competição, mas no final, um 8º lugar frustrante para o torcedor do Atlético, porque no ano que vem é o ano do centenário do Atlético. Vamos ver. E 2024, gente, essa tem que ser rapidinha. Quem vai ser o técnico de 2024? Surgiram aí novos nomes, nomes que tiveram, não tão novos, mas que tiveram campanhas que se relançaram. Por exemplo, o Filipão, por exemplo, o próprio Renato Gaúcho. Alguém pode rivalizar com o Abel como técnico do ano em 2024? Tudo vai depender, por exemplo, o Palmeiras. Como é que vai ser a transição do Palmeiras agora, né? Muitos vão sair, muitos serão vendidos, negociados e tal. O Palmeiras, através da sua presidente, vai botar grana para recompor o grupo, né? Vai ser o mesmo grupo no mesmo nível, né? Então, é difícil, né? Porque se houver uma saída muito grande de jogadores importantes do Palmeiras, o próprio Abel, né? O próprio Abel, claro, ele vai começar a encostar o pessoal na parede, né? Vocês vão me deixar isso aqui para fazer 2024? Talvez ele vai continuar também, né, o Abel? E vai depender muito disso também, viu, Lito? Então, é uma conjuntura, né? Não é só você colocar lá o treinador, todos nós sabemos disso, e falar, ó, com a sua categoria, com a sua competência, se vira aí, vamos em frente. Não é. E mais do que nunca, os treinadores estão cobrando das diretorias, né? Porque senão eles é que vão passar, entre aspas, vergonha, com aspas ou sem aspas, né? Nori, como é que você vê esse quadro? Eu gostaria de prestar muita atenção no que vai acontecer no mercado, Lito, em relação a 2 nomes. Pedro Caixinha, que trabalhou no Bragantino, e o Juan Pablo Vojvoda, o argentino do Fortaleza. Se esses caras continuarão nos clubes ou eles serão acionados por outros clubes, porque me parecem 2 treinadores aí dos mais interessantes hoje, colocando o Abel Ferreira num patamar superior, né? Porque as coisas que o Abel tem conseguido, ninguém consegue ultimamente a repetir. Então, depende muito desses 2 caras, que eu acho realmente muito bons e que podem trocar de clube. Chamaram muito a atenção. É diferente do Diniz, por exemplo, que ninguém considera que ele vai sair do Fluminense. O Renato, ninguém imagina o Renato saindo hoje do Grêmio. Mas pode ser que o Vojvoda e o Caixinha troquem de clubes. E são caras que podem fazer grandes trabalhos. Quartarolo? Eu incluiria aí entre o Vojvoda e também o Caixinha. Nessa caixinha eu colocaria o Antônio Oliveira, do Cuiabá, que fez um bom trabalho com um time muito abaixo do normal, né? Conseguiu fazer boas campanhas, principalmente jogando fora de casa, né? E a última vitória foi contra o Atlético Paranaense aí, né? O Atlético Paranaense tem um desfalque muito grande quando joga fora de casa, que é o gramado sintético. Ele não vai junto, mas é um problema. O Antônio Oliveira faz um bom trabalho. Eu acho que o Dorival Júnior terá um ano muito legal, dependendo das contratações que o São Paulo fizer. E se o Abel Ferreira sair, eu não vou dizer que eu tenho pena, porque um cara que virá ganhando de 2 a 3 milhões para o lugar dele, a gente tem que ter pena, né? Existencialmente, ele está muito bem servido. Uma coisa eu tenho certeza, o Celso Roth não será o melhor técnico do ano que vem. Olha, o Quartarolo, a vida é uma festa, dançamos todos. Linhares, o que você diz aí dos técnicos? Não, primeiro, só fazer uma defesa aqui do Atlético, né? O Quartarolo falou, o Atlético ser o gramado sintético. O Atlético faz grandes resultados. Ganhou, por exemplo, do Flamengo de 3-0 lá em Cariacica, na grama natural, né? Você podia dizer que o Palmeiras também tem, né?
O Palmeiras, o Botafogo, né? O Botafogo, pô, liderou o campeonato com grama sintética. O Abel até quer tirar a grama sintética aí do Allianz Parque, né? Tá O vendo? técnico Até o Abel concorda comigo, tá vendo? Da Ele não boca quer tirar, pra ele quer fora. trocar. Ele quer melhorar o sintético, ele não quer tirar o sintético. Assim, ele quer melhorar até porque que estragou. o gramado sintético aqui da Arena eu acho assim, eu considero ele o melhor gramado sintético do futebol brasileiro, aí um dos melhores do mundo, né? É uma grama que tem fibra de coco, tem, né? Tem um tratamento assim que é muito similar ao gramado natural. Vamos para o técnico, que o tempo está correndo. É só o direito de resposta aqui que ele... Já foi dado amplamente. Não, mas assim, o que eu Você me acredito convenceu. é o seguinte, que os grandes clubes hoje, por exemplo, o Flamengo já está com o Tite, né? O Fluminense com o Diniz, o Corinthians tem o Mano, o São Paulo com o Dorival, o Palmeiras com o Abel, aí o Caixinha e o Vojvoda, que o Nori citou muito bem, que foram técnicos de destaque, né, no Fortaleza, no Bragantino. Eu não vejo muito onde eles possam se encaixar nesse mercado, né? Porque talvez lá o Internacional, o Atlético Mineiro está com o Felipão, acho que vai manter, porque pô, a campanha que o Felipão fez. Então, eu vejo que para o Vojvoda e para o Caixinha, hoje o problema é o mercado das boas opções que eles poderiam ter nos clubes grandes, né? Esses clubes já estão basicamente com o perfil e com os treinadores definidos. Uma das coisas que já vão marcar, com certeza, o ano que vem, é essa iniciativa meio discutível do Vitória. O Vitória veio a público anunciar a possibilidade, mais do que isso, a probabilidade de vender os seus naming rights, né? Naming rights em português, né? Seria o patrocínio titular, patrocínio master do clube, a um site de acompanhantes. Sim, a um site de acompanhantes. Seriam 200 milhões para o clube e 100 milhões para a reforma do estádio. Jotinha, como é que você vê isso? Estão vendendo a alma? Lito, não sou puritano, nunca fui, jamais serei puritano, né? Mas eu acho uma coisa que é muito arriscada para o contexto social, educacional e moral, né? A nós, isso não afetaria em nada, nós que já passamos aí da faixa dos 40, 45, a nada. Mas e essa garotada aí, né? Ah, mas os garotos de hoje sabem mais do que a gente e tal, né? Não sei, isso é coisa de cada um. Agora, é uma coisa que, olha, a repercussão eu acho que não vai ser boa. Eu acho que não vai ser boa. Não por policiamento, né, coletivo, de não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas estamos no capitalismo, é dinheiro. Mas a gente tem que cuidar um pouco também, né, da ética e da moral. Tem muita garotada vindo aí. E eu não sei como é que isso vai impactar nessas famílias, né? Não só neles, mas nessas famílias. É verdade. Bom, vocês devem ter notado que o nosso técnico, Toné, mexeu no time, né? Ele recuou o Jotinha e botou o Nori no comando do ataque. Nori, a bola está contigo. Eu sou muito... O mundo mudou demais. E esse mundo do marketing, muitas coisas hoje são aceitas que não eram aceitas há 10, 15, 20 anos. Você vê muita gente ganhando dinheiro com esses vídeos, esse produto chamado OnlyFans, né? A pessoa vai lá, grava um vídeo sensual, a pessoa paga, assiste e tal. Então, talvez isso fosse um absurdo, isso que está acontecendo com o Vitória fosse um absurdo há 10 anos. Hoje, talvez ele seja algo, esse projeto seja algo aceitável, né? E como quem fala mais alto é sempre o dinheiro, eu tenho quase absoluta certeza de que se a grana for boa, o torcedor do Vitória vai aplaudir, vai achar o máximo, e se o Vitória for campeão com esse patrocínio, mais ainda, entendeu? Os caras não estão muito preocupados com o padrão de negócio do patrocinador. O mundo do torcedor do futebol, ele gira em torno dessa questão de ganhar ou não ganhar. Ganhou, tá bom. Não ganhou, ninguém presta. A verdade é essa. Eles não ligam muito para o patrocínio. Eles acham que se o cara vem, esses caras do Vasco, do Botafogo, a torcida do Palmeiras de bronca com a presidente do Palmeiras, achando que ela tem que usar o dinheiro dela para comprar jogador, essas coisas. A cabecinha do torcedor de futebol geralmente gira nesse negócio aí. Não importa de onde vem o dinheiro, não importa quem está pagando, desde que pague bastante e o time seja campeão. Então, eu vejo dessa forma. E nada me surpreende no futebol, Litor. Nada.
Quartarolo. É um assunto que começa a ser até sensível, né? Porque é muito complicado você falar, né? Você vai ser lacrado. Mas esse nicho aí que o Vitória está tentando levar, dá lucro, hein, gente? Nossa Senhora, hein? Nossa, como dá lucro, hein? Pelo amor de Deus. 200 milhões, né? Poxa, só para acompanhar, só para acompanhar. 200 só para o time, 100 para o estádio. 100 para o estádio. São 300 milhões, né? Que coisa. Mas é uma profissão antiga, desde a época de Cristo ou antes dele, né? O que vai acontecer? O Vampeta, por exemplo, eu fiquei sabendo ontem que ele e uma influencer estão por trás também dessa empresa aí para tentar levar para o Vitória. O Vampeta, que foi jogador do Vitória e hoje é comentarista da Jovem Pan, e aqui a gente dá crédito. O Vampeta, por exemplo, vai se regozijar, né? Que vai tirar mais barato, vai ter desconto. Agora, a gente sempre falou que o futebol é uma zona, né? Então o Vitória já está saindo na frente. Está saindo na frente. Linhares. Olha, Lito, meus amigos, eu vejo o seguinte, é um negócio, o Vitória está fazendo um negócio com uma empresa que atua numa atividade comercial, né? Eu acho que, assim, normal, a gente tem que aceitar a modernidade, sabe como? É claro, tem todo esse aspecto moral, mas isso também é muito relativo, é muito individual, né? Essa visão de mundo é muito individual. Eu, assim, não vejo nada demais, acho que o Vitória está pegando uma oportunidade, investimento no seu time, no seu estádio, no seu clube. A empresa está vendo no mercado do futebol um canal para, né, expandir o seu próprio negócio. Então, eu não vejo nada demais nisso. A minha posição, basicamente, é contrária. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que é uma pobreza de espírito do departamento de marketing do Vitória. Eu acho que não falta dinheiro nesse mercado. Está aparecendo SAF aí para todo lado. Ou isso é uma esperteza muito pouco elogiável do departamento de marketing só para aparecer, ou do departamento de marketing desse próprio site de acompanhantes, que é o que consta, teve um aumento de 4, 5 mil% de acessos, mas eu acho que é lamentável o Vitória partir para esse tipo de iniciativa. Essa é a minha postura. Não tenho nada contra, não tenho contra sim. Tenho contra sim. Há atividades lícitas, há atividades elogiáveis e há atividades condenáveis. E prostituição, para mim, é uma das condenáveis. Desculpe, é a minha posição. E por falar partir para isso, basta olhar o que está acontecendo aí com o PSG. O PSG, o Paris Saint-Germain, é tido como grande furo na água do futebol mundial. Bom, ontem veio a público a compra de 12,5% das ações do PSG por um grupo norte-americano, Actors Partners, que pagou a bagatela de 2,8 bilhões de reais ou 530 milhões de euros para ter uma parcela sem direito à opinião. Quer dizer, dinheiro tem nesse mercado. Mas também falar, se queixar, parece que as coisas não funcionam muito bem pelo que a gente acha, né? Basta ver o que está acontecendo agora na CBF. Na CBF, a notícia da semana foi o afastamento do nosso Edinaldo, o presidente da CBF, tantas vezes aqui citado e condenado por aqui entre nós franguinhos, né? O homem caiu. Agora, quem está arquitetando essa retomada da CBF são, pasmem, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, dois nomes que figuram na lista vermelha da Interpol. Se puserem o pé fora do Brasil, vão em cana. O que você espera que pode acontecer com o nosso futebol daqui para frente, Nori? Você acha que é um caminho que pode haver uma reestruturação ou vai ser mais um passo em falso? Mais um passo em falso. E o que acontece com a seleção brasileira, por exemplo, hoje é reflexo disso. A CBF, na verdade, ela nunca se preocupou muito com o futebol. Nunca. O que interessa para a CBF, para quem assume a presidência da CBF, é poder fazer negócios utilizando o futebol brasileiro. Isso ficou muito claro com as investigações todas do FBI, com a venda dos amistosos da seleção brasileira para uma empresa que fazia o que bem entendesse com esses amistosos, o afastamento da seleção brasileira do torcedor, do território nacional. Esses caras que estão aí por trás desse movimento são os caras que fizeram isso e estão tentando voltar
Então, deve ser muito interessante ter o poder da CBF, porque, pô, o cara, depois de condenado, depois de entrar na lista da Interpol, ele quer voltar, ele quer continuar. Bom, que empresa pode oferecer essas condições, né, que tem a CBF para o cara usar jatinho, helicóptero, né, que acho que até já foram vendidos ou estavam para ser vendidos. Então, cara, eu não tenho nenhuma esperança de que vai melhorar com essa gente que está aí, com esse modelo, as eleições do jeito que elas são, o peso das federações maior do que o dos clubes na hora de votar. Então, esse compadrio, esse pagamento de mesada para a federação. Então, o futebol brasileiro sobreviverá sempre, mas esses caras que vivem, esses espíritos malignos que trafegam aí por cima do futebol brasileiro, eles vão continuar assombrando o nosso futebol. Eu acho terrível o que está acontecendo. O Edinaldo é muito fraco, mas como aceitar que nos bastidores, dois caras com esse perfil que o Lito trouxe aqui possam estar manobrando, né, usando caras como marionetes para retomar o poder na CBF? Será que eles já não estão mandando desde sempre? Será que eles nunca deixaram de mandar? É a dúvida que eu tenho. Eu acho que eles nunca deixaram de mandar. Sério? Quartarolo. Essa frase final do Noriega é o que a gente tem de informação também. Quem manda ainda é o Ricardo Teixeira, é o Marco Polo Deonero, o outro é só bonequinho de ventríloco, não tem jeito. E é muito fraco. Eu fico imaginando lá, recebendo essa informação, fumando aquele charutão, Ancelotti. Opa, o que está acontecendo? O cara que disse que ia me levar para a seleção brasileira foi afastado? Quer dizer, eu sempre disse e não acreditei no Edinaldo. O Ancelotti não vem. Muita gente acredita que venha e também não vou discutir isso. E se ele viesse, eu faria o programa de joelhos para pedir desculpas e perdão. Olha, errei, seu Edinaldo, ele veio. Eu não acredito, eu acho uma grande mentira. Mas o futebol brasileiro, para resumir, é isso aí, essa bandalheira. Uns querem acompanhantes e outros estão mal acompanhados. Culpa de quem? Dos clubes. Eles é que votam nessa bandalheira, porque eles são iguais. Eles são iguais, eles que são culpados. E vira e mexe, principalmente agora em rede social, todos vocês já foram cobrados. Vocês precisam falar, falar a gente fala, mas a gente não vota. Na CBF, a gente que vota em outra situação não consegue mudar muita coisa. Imagine na CBF. Culpados são os clubes, que agora deveriam aproveitar a oportunidade, jogar a CBF na lata do lixo e realmente construir uma possibilidade de uma grande liga, porque o manancial está aí, continua produzindo. O futebol brasileiro é uma grande escola e eles vão perder de novo a chance por interesse. Desculpa, foi um gesto errado. Por interesse. Linhares, então pergunto a você, diante desse quadro aí, nada animador, tínhamos aí uma possibilidade das SAFs, ou será que ainda temos? Você acredita na possibilidade de se criar uma liga aqui, de se dar esse fim que todos nós aqui esperamos, rezamos, pedimos de joelho à CBF, parar com isso e criar algo nos moldes da La Liga, da Premier League? Não vejo a mínima chance no futebol brasileiro de acontecer a criação de uma liga nos moldes como a gente tem a Premier League ou La Liga lá na Espanha, né? A Liga, a Bundesliga lá da Alemanha, que são ligas fortíssimas, porque o nosso projeto de liga já começou dividido, né? Você já tem a Liga, o futebol forte, a outra, a Libra, né? Já começou sem haver consenso e entendimento. Porque o problema do futebol brasileiro é o seguinte, cada um olha para o próprio umbigo, né? Ninguém pensa coletivamente, ninguém pensa no futebol realmente forte ou unido, né? Existe o egoísmo que ninguém abre mão. Eu quero a minha fatia, o Flamengo, eu quero a minha fatia maior porque eu tenho a maior torcida. O Corinthians quer ganhar mais do que todo mundo. O Palmeiras acha que também tem direito a ganhar igual o Flamengo, e eu acho que tem direito. Então, enquanto não houver uma unanimidade no pensamento, no objetivo, naquilo que os caras querem para o futebol, não vai haver a mínima possibilidade de formação de liga no futebol brasileiro. Não vai dar liga, entendeu? Jotinha, você vê algum caminho que salve o futebol brasileiro que tire o futebol brasileiro desse charco que anda?
O caminho, Lito, seria os responsáveis pelo futebol brasileiro, seja com Liga, seja com CBF, seja com o que for, que os responsáveis fossem honestos, fossem responsáveis, né? A CBF, desde quando era CBD, nunca foi uma entidade séria, nem quando o Brasil foi campeão do mundo. É só voltar na história. Foi campeão em 58, 62, 60. Vai vendo como é que era a confederação. Mesma coisa. Por quê? Por causa do ser humano, dos caras que estão ali sendo responsáveis pela administração, pela conjuntura toda, né? E a vaidade, é o egoísmo, é querer aparecer mais que o outro, um vai passando por cima do outro. O futebol, eles resolvem lá no campo, entendeu? Deixa lá que a gente ganha. Então não tem jeito, viu, Letu? Enquanto existir o ser humano que não é humano, irresponsável e de respeito, não há esperança. Tá certo. Do jeito que vai, né, Jotinha? Chegamos àquele ponto, o futebol, deixa lá ele que perde. Ele quem? O público brasileiro, o torcedor brasileiro, que não tem lugar nesse xadrez. Mas o xadrez que eu estou falando não é o jogo de xadrez, não. É o chilindró. É onde devia estar toda essa malta que cuida ou descuida do futebol brasileiro. Desculpem, amigos, o tom desse final, né? Mas o fato é que o futebol nos propõe para o próximo ano não é nada animador. Vamos ver se, pelo menos, o que acontece em campo pode salvar. Como aconteceu, tivemos no Campeonato Brasileiro grande futebol e péssima administração. Vamos ver se na segunda-feira a gente tem algo melhor para falar para vocês. A gente fica por aqui, mas olha, deixem o seu like, compartilhem nossos vídeos, se filiem ao canal, façam o Franguinho crescer. O Franguinho, esse sim, é uma voz sem censura. Até segunda, pessoal. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.